Augusto Melo abandonou o Corinthians. Tem nota da Gaviões da Fiel também jogando o presidente para escanteio. E mais, Ancelotti vem ou não vem para a seleção brasileira? Campeonato Brasileiro, rodada, tem jogo hoje, segunda-feira, vem com a gente. Eu sou Elieldo Silva, comentarista dos canais de TV Esportes Pedra Branca. Vem com a gente, esse é o canal do esporte, onde vocês ficam sabendo de tudo. Deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque aqui a informação é toda hora, torcedor. Vamos começar o nosso plantão esportivo de hoje, falando que hoje tem Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos pelo Brasileirão da Série A. Lembrando que a rodada começou na sexta-feira e a gente já tem um balanço dos jogos dia a dia aqui nos nossos shorts, né? Nossos shorts aqui no canal do YouTube Elieldo Silva Oficial. Hoje tem 2 jogos, deixa eu trazer para vocês aqui os 2 jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A, porque tem jogo importante que pertence principalmente, né, que vai ter torcedor contra, né? Por exemplo, o Red Bull Bragantino, que hoje, né, o Red Bull Bragantino joga hoje, tá certo? Agora já 19 horas contra o Mirassol. E se vencer, ele vai passar o Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo vai torcer, claro, contra o Red Bull Bragantino, vai torcer para o Mirassol vencer essa partida. Também tem Juventude hoje, né? E Atlético Mineiro, esse jogo que não interessa muito a ponta de cima da tabela, mais para rebaixamento do que para a parte de cima da tabela. Lembrando que os palpites já estão aqui no nosso canal. Todo o balanço da rodada também fica sempre aqui nos nossos shorts, beleza? Vem com a gente. Antes de falar de seleção brasileira e do Corinthians, que o Augusto Melo abandonou a equipe do Corinthians, deixa eu falar para vocês que o Vasco da Gama continua sem técnico, né? O alvo do Vasco da Gama, principalmente escolhido pela torcida vascaína, e eu discordo dessa escolha da torcida vascaína, mas quem sabe são eles, né? Mas eu, como comentarista, discordo de quem o Vasco quer trazer, que é o Fernando Diniz. Eu tinha quase uma certeza que hoje sairia, né? Seria anunciado o Fernando Diniz como treinador do Vasco. Nesse momento são 18 horas e 47 minutos e o Diniz ainda não foi anunciado na equipe do Vasco da Gama. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: nada impede mais que o Diniz seja o técnico do Vasco da Gama. Vai ser ele mesmo, não tem jeito, e para mim o Vasco vai cair para a segunda divisão com o Fernando Diniz, porque o elenco que tem no Vasco não tem nada a ver com o esquema que o Fernando Diniz gosta de jogar. Pronto, falei. Agora sim, falando de seleção brasileira, para você que acompanha aqui o nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar bem informado a todo minuto, hein? Olha, volta à tona, e alguns jornais ingleses já afirmam que Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Elieldo, de novo? Ancelotti de novo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Nunca foi descartada, né, 100% descartada a vinda de Ancelotti para a seleção brasileira. Não, né? Foi apenas o Real Madrid que não gostou do assunto por não ter sido avisado primeiro, porque os enviados de Edinaldo Rodrigues para falar com o Ancelotti foi pessoas amadoras, que eu não vou citar o nome aqui não, mas foram amadores, que primeiro soltaram para a imprensa espanhola, queriam, né, conversar com o Ancelotti para vir para a seleção brasileira, e aí a imprensa espanhola, como sempre a gente tem que falar mesmo, né? Se fosse comigo também eu anunciaria, anunciou antes deles reunirem com o Ancelotti. E aí o Real Madrid ficou bravo, porque certamente o Real Madrid ficou bravo por quê? Porque o Ancelotti tinha que primeiro comunicar, a CBF tinha que conversar também com o Real Madrid, para dizer que iriam conversar com o Ancelotti. Não é chegar lá e conversar com o técnico e já vir para a seleção brasileira. Não. Não é assim. Então, como foi amadores, o Real Madrid bateu o pé e disse não, só no final do contrato, que é em junho. E aí, jornais espanhóis e ingleses já afirmam que o Ancelotti vem para a seleção brasileira. Por quê? Porque agora o Real Madrid já disse que vai tratar sobre isso e, né, liberar o Ancelotti. Liberando o Ancelotti, com certeza, o futuro dele será sim a seleção brasileira. Então eu passei para vocês, a negociação nunca foi jogada para escanteio, apenas foi dada uma pausa devido a tudo que aconteceu, essa história dos amadores, que não souberam fazer a coisa direito, né? E aí acabaram meio que comprometendo a vinda de Ancelotti para a seleção brasileira. Mas agora parece que o negócio realmente vai dar certo, e eu posso dizer para vocês que 80% do Ancelotti já é seleção brasileira. Augusto Melo abandonou, jogou para escanteio, disse: Corinthians, fica por aí,
que eu vou cuidar da minha vida política. Isso mesmo. Infelizmente, Augusto Melo está totalmente preocupado somente com as questões políticas no Corinthians. E aí, se não fosse Fabinho Soldado, eu digo para vocês que nós não teríamos Dorival Júnior, tá certo? Que nós não teríamos praticamente um time para colocar em campo. Quando eu digo nós, porque eu sou torcedor do Corinthians, né? Sou torcedor do Corinthians, sou jornalista, mas sou torcedor do Corinthians, sem problema nenhum, né? E aí, o Augusto Melo fez reuniões no Parque São Jorge com os seus, entre aspas, né? Os seus, dizer a palavra aqui bem cearense, com seus bajuladores da imprensa, que tem muitos, né? E aí, não pôde gravar, não podia gravar, não podia jogar na mídia, e ele fez essa reunião lá por debaixo dos panos com seus, né, entre aspas, bajuladores. E a gente começa a entender que Augusto Melo realmente abandonou o Corinthians. Quem toma conta do Corinthians hoje, depois do torcedor, é Fabinho Soldado, o grande competente Fabinho Soldado. Esse cara aí, o torcedor corintiano pode dizer que tem um cara que defende o Corinthians chamado Fabinho Soldado. Aquelas promessas de 3 reforços de peso, ou 5 reforços de peso, um goleiro e tudo mais, por enquanto a gente fica, né, a Deus querer. Não tem mais informações, não surgiu mais especulações sobre essas contratações do Corinthians. Por quê? Porque Augusto Melo simplesmente abandonou o Corinthians. Pensando somente em questões políticas, né? Não pensa mais em contratação, não pensa mais no Corinthians, só pensa em defender o seu cargo. E aí fica preocupante porque se realmente acontecer o que eu estou pensando, que eu não vou citar para vocês aqui agora, mas eu acho que isso vai acontecer, o impeachment dele vai acontecer, não vai ter jeito, né? Porque não tem mais clima para o Augusto Melo no Corinthians. Agora, praticamente dizendo assim, ó, Augusto, nós não te apoia mais. Não que a Gaviões tenha apoiado 100% o Augusto. A Gaviões apoia o Corinthians. E ela sabe que quando o Augusto estava lá, que teve aquelas manifestações, inclusive na nota, ela está dizendo que vai manifestar de novo, ela foi apenas defender o Corinthians para não sair o Augusto Melo naquele momento, porque estava no começo de trabalho, e ele com a mídia dele todinha, dizendo que o Corinthians ia ser isso, ia ser aquilo, e agora nós estamos vendo um Corinthians só com dívidas. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Corinthians, só dívidas e mais dívidas. Portanto, a Gaviões da Fiel já também, ó, abandonou o Augusto Melo. Tá certo? Então o seguinte é esse, tem que ter um impeachment. Ou então ele renuncia o cargo, porque não tem mais clima para Augusto Melo no Corinthians. Essa é a grande realidade. Não tem mais clima, Augusto Melo já abandonou o Corinthians, todo mundo está sabendo disso, a imprensa está divulgando isso, os youtubers estão divulgando isso, os jornalistas estão divulgando isso. Augusto Melo não quer mais o Corinthians. Então ele vai sofrer um impeachment com certeza, ou ele renuncia o cargo. Um dos dois. Não dá mais, ele prometeu de resolver os problemas do Corinthians. Apareceu foi mais dívidas, e aí foram demitidos já na gestão Augusto Melo 18 assessores dele lá, 18 coordenadores, essas coisas aí, entendeu? Então, com tanta demissão assim, eu acho que o próximo é o Augusto Melo. Mais uma coisa eu garanto para vocês, Augusto Melo abandonou o Corinthians. Pronto, falei. Curte, comenta, compartilha, vem com a gente. Esse foi o plantão esportivo de hoje no canal Eliel do Silva Oficial. Se inscreve, deixa aquele like para fortalecer cada vez mais.